Alô, meu irmão, a paz e bem, querido. Hoje trazemos o livro Jesus no Lar, capítulo 41, Incentivo Santo. Se nós não conseguirmos fazer ele na inteireza, faremos um breve resumo, tá bom? Vamos lá? Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado o mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto na minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por um espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas, xaropes curativos de cidade para campos, utilizando para isso de um jumento caprichoso e inconstante. É isso mesmo? É isso mesmo. De um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava a instruir as criaturas na divina palavra. Não obstante as requisições do povo, que ele já conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Quer dizer, vamos lembrar rapidinho, meus irmãos, aqui lembra o quê? A passagem dos talentos. Ele, num breve momento, se sentiu sem vontade, nessa história que Jesus conta, de levar a palavra. Porque ele sabia que ele era inconstante, que ele era cheio de caprichos. Que aqui ao ler parecia que era o burrinho, né? Que era o jumento, mas era ele. Ele que era caprichoso e inconstante. E refletindo nos próprios defeitos, ele se entristece muito profundamente e resolve silenciar, tá bem? E aí vem Jesus dizendo, abre aspas, sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando voluntarioso, jumento vergado ao peso de precisa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino interpelou, com bondade, em seguida, as saudações habituais. Meu amigo, sabe quantos coices desferiu hoje este animal? E ele respondeu, sem vacilação, muitíssimos. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviador sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio da tua casa, horneando despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguia responder rapidamente, o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Aqui ele está se referindo ao bichinho, né? Ao jumento. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Quer dizer, ele descarregava no bichinho a sua ira. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou.
Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste. E se te não é possível por agora servir o nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende ao menos os teus deveres espalhando reconforto e ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza, aprimorando-te tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. É quase uma sátira aqui, né? O Senhor está explicando a ele, mostrando para ver se ele entende que o animalzinho parecia ter um grau de evolução maior do que o próprio dono do animal. Continuando. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo acordado, que era um sonho, e agora feliz em razão da resposta do alto que lhe reajustara a errada conduta, surgiu o silêncio, e o discípulo agradeceu a Jesus, o mestre, com o olhar. E o Senhor, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos que ali estavam, concluiu: o trabalho no bem é um incentivo santo da perfeição. Por meio dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, aproximou-se de mansinho para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. E é assim que nós faremos agora. Fechamos os nossos olhinhos e agradecemos o dom da vida. Agradecemos a Neio Lúcio, a Chico, por essa história tão bonita. Ao agradecer, ao termos gratidão, meus irmãos, a gente faz muito mais. Quando vocês virem algum animal sendo machucado, ao invés de chamar a atenção do seu dono, orem pelo bichinho e orem pelo seu dono. Acreditem, correrá menos risco o animalzinho. E assim com tudo. Muitas vezes, quando um irmão, alguém, né? Pode ser o companheiro, marido, esposa, filho, pai, mãe, sogra, enfim, a gente fala o irmão. Esteja em contenda, esteja muito irritado, silencia. Mas não é esse silêncio que esse irmão estava fazendo, não. É silencia com sabedoria e ora com vontade. Que os anjos do Senhor, aonde estiverem, estarão escutando o teu clamor, a tua prece, e virão rapidamente a teu socorro. Um abraço, meu irmão. Até breve.